fertilizante, ele reforça as paredes celulares da planta, então a planta ganha mais condições de combater a cochonilha. E quando a gente tem uma planta que ao invés do caudex dela tá saindo, ele começa a virar maracujá de gaveta, que é o caso que eu já tinha percebido nessa planta, nessa raiz aqui, ó. Então você já pode, e aqui também, ó, já dava para perceber. Ó, tá vendo? Ao invés dela tá bem túrgida, ela tá murchinha. Isso era a presença de cochonilha. Mas você pode falar, eu acho que tem, mas só depois que tirou para desplantar é que você vai confirmar. E aí, o pessoal fala muito, a culpa desse substrato, daquele substrato. Gente, não é. Cochonilha de raiz é uma praga que ela tem preferência por algumas plantas em detrimento de outras. Por exemplo, tem plantações de café que param de produzir por conta da cochonilha de raiz. Então não é culpa de um substrato ou de outro. Claro, o substrato, a condição de aeração, de compactação, também influencia, mas eu não condeno nenhum tipo de substrato por culpa para ter causado a cochonilha de raiz. É que a cochonilha de raiz gosta de rosa deserto. Então, se você perceber que a sua rosa começa a murchar o caudex dessa maneira, pode desplantar e verificar o que está acontecendo, né? Alguma coisa, pode até ser apodrecimento das raízes finas, ou quando o substrato compacta muito, começa a apodrecer as raízes finas, aí você tem essa situação, o caudex começa a murchar, mas tem que desplantar para ver o que é. Então, ó, a gente vai plantar ela nessa bacia grande, e a primeira coisa que a gente vai usar é um pouco de superfosfato. Para um saco de substrato, eu costumo usar 250 ml de superfosfato. Então, em um saco desse daqui, eu uso um copo descartável, mais ou menos 250 ml. Gramas. Gramas ou ml, eu meço por ml. Por um copo descartável, aqueles copos d'água que ele pega 250 ml, é a minha medida para um saco, tá? E esse é um granulado que ele tem que ser bem misturado, porque ele não é permeável, então a raiz vai pegar se ele tiver bem misturado no substrato. Então na base aqui embaixo, onde a raiz vai se alimentar, o superfosfato, ele é um adubo que não tem nada de nitrogênio, ele é fósforo e potássio. Ele vai fazer com que a planta tenha um caudex bonito, ele vai ajudar na formação do caudex e ele vai ajudar também no combate a inseto sugador, porque ele faz com que as paredes da rosa do deserto sejam mais resistentes. É uma planta suculenta. Então vamos colocar mais um pouquinho agora, Ramiro. Misturou, você vai ver essa pequena quantidade sem destacar no meio do substrato. Então, se você colocar demais, qualquer excesso, em qualquer situação, excesso é excesso, né? Até comida demais faz mal, até água demais faz mal para nós, quanto mais para a planta. Então, essa quantidade aqui, ela tá perfeita. Lembrando que rosa do deserto é bom você fazer um replantio por ano para você favorecer o desenvolvimento do caudex, para você melhorar a distribuição, a aeração das raízes. E porque todo substrato que ele é granulado assim, ó, que ele é em grandes porções, conforme você vai regando, a água vai levar os nutrientes mais rápido do que se fosse aquele maravilhoso solo de terra vermelha lá do Paraná, que aquele lá, né, compacta, mas mantém todos os nutrientes. Então aqui, conforme a gente for regando, vai lavar os nutrientes. Aí se você deixa a planta sem replantar mais de um ano, você vai empobrecer o substrato e a planta vai sofrer. Então a planta não vai sofrer, ela vai ter um desenvolvimento continuado se você fizer um replantio todo ano oferecendo substrato novo para ela. Aí você vai ter o melhor desenvolvimento de rosa do deserto possível. Se você já preencheu aqui, ó, 2/3 do vaso de substrato, agora você pode pensar em plantar a sua planta, tá? Porque a sua rosa do deserto sempre tem que estar no alto. Eu falo, ela é uma rainha, ela fica no alto, ela fica em cima, ela não fica baixada, ela não fica enterrada. Então, você quer ter uma rosa bonita,
é aqui em cima, tem já 2/3 do vaso preenchido, agora que você vai começar a trabalhar com a planta, tá ok? Então, vamos lá. Ó, e é isso aqui que daí você mede se nessa altura a planta vai ficar mais alta do que estava ou se você ainda coloca mais um pouquinho de substrato. Eu vou colocar mais um pouquinho de substrato, Ramiro. Pode deixar que segura ela. Pode subir mais um pouco de substrato. Ó, agora sim que eu vou me considerar satisfeita. A planta, ó, ela vai ficar acima da borda do vaso. É isso que tem que ser para você ter um bom plantio, tá? Vai daqui a pouquinho. E ó, se lá embaixo a gente trabalhou com superfosfato, o osmocote, ele vai vir aqui em cima agora e bem pertinho das raízes. Porque o osmocote é a liberação lenta. Normalmente é 90 dias para ele liberar. E aqui é que está o nitrogênio, que vai fazer com que a planta tenha mais energia para o crescimento, melhora o enraizamento também. Então eu coloco só aqui em cima. Como os passarinhos eles já aprenderam a comer osmocote e gostam muito, coloca o osmocote e depois mais um pouquinho de substrato. Pode trazer mais substrato, Ramiro, por favor? Não dá ideia. Não dá ideia. Tá, né? Agora eu vou usar o coloidal aqui pra... Vou molhar com aquela solução lá, tá? Ó, mais um pouquinho aqui agora. Outra coisa que eu falo sempre é aqui, ó. Você terminou de plantar, você vai acomodar o substrato aqui nas bordas, para que quando você regar, a água da rega escorra por aqui e depois desça. Jamais a planta ficar mais baixo, que a água da rega vá em direção ao caudex da planta para depois permeabilizar para baixo, penetrar. Então, se ela descer aqui e penetrar pelas bordas do vaso, o escoamento é mais rápido, é melhor, é mais garantia de que você não vai ter problema de apodrecimento do caudex de uma planta recém-replantada, tá? Porque muitas vezes a gente faz todo o trabalho de replantio e terminou de replantar, a gente perde a nossa planta, né? E são pequenos detalhes que fazem com que isso aconteça, tá? Aí, agora, pegar o estilete e dar uma limpadinha ali. E agora é só aquele trabalho estético de fazer isso daqui, ó. Limpar umas raízes por aqui, tá? Mais um pouquinho só, tá? Ó, quando eu comecei o trabalho, eu tirei um galho aqui, que o objetivo era melhorar a visualização do caudex. Eu acho que essa planta vai ter que ficar um pouquinho mais inclinada assim, para dar ponto de equilíbrio nela, tá? E eu ainda vou tirar esse galho aqui, ó, e esse daqui,
só para melhorar a visibilidade do caudex. Olha aqui, ó, tá? A copa dela a gente não vai mexer hoje. Primeiro porque não precisa, tá bem florida. E segundo porque eu nem verifiquei a lua, mas crescente eu sei que não é não, tá? Para podar a copa só na crescente. Para mexer, tá na nova? Então tá, é uma lua intermediária, ela não é a melhor lua para o replantio, que o replantio melhor é na minguante, mas o que não deve é ficar mexendo agora na copa, tá? Então vamos fazer isso daqui. E aí, só para deixar quem vai assistir esse vídeo morrendo de inveja, agora eu sei que vai ter um sorteio!